Oi, irmãos, boa tarde. Aí eu aqui de novo. Pois é, irmão, eu estava meditando um pouco na palavra de Deus, né? Eu gosto muito de estar meditando na palavra de Deus. Essa aqui, ó, certo? Bíblia da letra gigante. Eu gosto. Não é porque eu tenho existe em mim um problema de vista, tenho que usar isso aqui, ó. Infelizmente, tenho que usar. Mas nada disso vai me impedir de eu estar glorificando o nome do Senhor Jesus. O Jesus é tudo em minha vida. Ele é a razão do meu viver. Sem Jesus, eu não sou nada. Eu sou pior do que um verme. Mas Jesus em minha vida, sim, porque Jesus nos ensina, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece, assim disse nosso companheiro e irmão em Cristo, Paulo, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então quem me fortalece é Cristo, por isso eu sou alegre. Mesmo dentro das diversidades, irmão, eu sou alegre, graças a Deus. Bom, eu estava vendo aqui uma passagem muito interessante. Desculpa alguns que eu sei que eles não gostam de ler nem de pregar esse versículo, né? Que começa em Provérbios, capítulo 27. Né? No capítulo 27, no versículo 23, quem conhece a passagem não precisa nem ler, que ele sabe muito bem. Que alguns líderes, né? Se diz líderes religiosos, eu digo religiosos, alguns religiosos, não gosta de, nem prega nas suas congregações, eu não digo na igreja de Deus, mas nas suas congregações, porque não é de Deus, é dele, né? Que quando é do Senhor tem que ser explicada, né? A igreja do Senhor, ela é explicada isso. Aonde que eu frequento, aonde que eu me congrego, é falado. A igreja do Senhor é falado. E eu falo. Os irmãos sabem, eu sou crítico, sim, isso aí eu não tenho dúvida disso. Mas eu sou crítico construtivo, certo? Eu gosto das coisas corretas e nós falamos de acordo com a palavra de Deus. Independentemente de qual seja o livro ou versículo, nós temos que ler toda a Bíblia. Nós temos que entender isso. E no capítulo aqui 27 de Provérbio, e no versículo 23, fala exatamente assim: procura conhecer o estado da tua ovelha, né? E põe o teu coração sobre o rebanho. Engraçado, irmão. Eu vejo muitas denominações por aí, coitadas, sofrendo, ovelhas padecendo, sendo maltratada, escorrachada, demandada. Mas eu fico a perguntar sobre esse versículo. Quando Deus nos chama a atenção através de seu servo dizendo: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, como ela está, o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela está comendo, o que ela está bebendo, o que ela está vestindo. Tá nem aí. Ela pode vir de qualquer jeito, suja, limpa, rasgada, nua, pelada. Só quer saber do teu dinheiro? Não. Que isso, irmãos? Procurar saber como é o estado dela e ainda não chama a atenção na parte B do versículo, né? Aplicar o seu coração, né? Aplicar o seu coração à sua mente, não um bolo de carne, somente aplicar o seu coração sobre ela, em orações, entendeu? Jejuar por aquela ovelha que está abatida, entendeu? Aplicar teu coração sobre ela, ter uma linha de pensamento para com ela, ter um cuidado para com ela. Se ela não está se vestindo bem, vá lá, dá uma palavra amiga, ensine a ela que se aplicar o seu coração sobre o rebanho, entendeu?
Porque, irmãos, nós temos que entender que no versículo 24 ele diz: porque as riquezas, elas não duram para sempre em nossas vidas, irmãos. Elas passam, elas acabam. Porque um dia nós vamos morrer. E isso tudo aqui fica. Se fica, então nós não levamos a nossa riqueza. Nem a coroa vai permanecer de geração em geração que tu fez, os teus status. Não vai passar para outras pessoas. Nem tu vai levar quando tu morrer. Então procura cuidar das coisas de Deus, né? Daquilo que Deus botou no teu coração para fazer. Se tu diz que é chamado, porque muitas vezes nós esquecemos desses detalhes, né? Tem três: escolhido, chamados e oferecidos. Infelizmente é assim que está funcionando. E agora tem a quarta etapa, né? Tem os escolhidos, os chamados. Escolhidos e chamados são de Deus, né? Esses dois são de Deus, escolhidos e chamados. Aí tem os oferecidos e os apadrinhados. Ixi, agora tem, irmãos, os apadrinhados. Infelizmente, mas tem. Como é assim os apadrinhados? Se você chega numa congregação, se você tem dinheiro, é financeiramente bem, ganha super bem, o seu dízimo é alto, ligeiramente você chega ao presbitério, ao pastorado, bem ligeirinho, irmãos. Então se chama os apadrinhados, porque não é chamado por Deus, não é da vontade de Deus, é da vontade do homem. Então aquele que se oferece, faz tudo com o pastor, faz tudo pelo pastor e se oferece: não, pastor, eu estou aqui, não tem ninguém para aquela congregação, eu vou. Ou seja, os oferecidos, não é escolhido. Muitas vezes o escolhido fica lá encostado, mas Deus levanta, porque a seara do Senhor não foi para pegar em microfone, para sair se aparecendo, não. Quem tem que aparecer na nossa vida é Cristo. Entendeu? Cristo é que tem que aparecer em nossas vidas. Tem pessoas que se preocupam com a seara, que tem obreiro até demais. Não. Oxalá que Deus levante mais obreiros para a sua seara. Porque para nós pregar, irmão, não precisa você estar na frente de um púlpito, de uma congregação pregando, não. Tem aí as vilas, as vielas, os campos, as favelas, os drogados, os doentes, né? Que precisa que você vá lá, pregue para ele. Muitas vezes eu vou para a congregação, claro, eu não menosprezo a congregação de jeito nenhum. Mas hoje meus maiores pontos de pregações são nas casas, de casa em casa, pregando o Evangelho do Senhor. Entendeu? Nós pregamos de casa em casa e graças a Deus o trabalho do Senhor é feito. Então Deus se chamou para fazer a sua obra, não para me apresentar, fazer a sua obra. Então quando eu olho para esses versículos, dói às vezes meu coração por isso. Aí eu estava olhando também no livro de Ezequiel, capítulo 34, quando Deus fala para Daniel o que estava acontecendo na sua igreja, o que estava acontecendo com o seu povo, né? Então nós temos que olhar que Deus chama a atenção e Ele vai cobrar isso. Deus vai cobrar isso da gente. Quando Ezequiel, na sua profecia, ele diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores de Israel: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacenta a si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas. Ele apacenta a si mesmo e não as ovelhas do Senhor. Infelizmente, irmão, tem muitos assim. Infelizmente tem muitos assim. Mas
Eu fico preocupante com isso. E o texto ele vai, né? O texto ele vai à frente e diz: eles comem as gorduras, vestes da lã e degola a cevada, mas não apacenta as ovelhas. Ele come da gordura, se veste da lã, mata a cevada, mas não apacenta as ovelhas. Você vê que no livro de Ezequiel ele vai se estendendo, todinho ele vai falando disso. Então nós vamos ver que essas ovelhas, elas estão sofrendo, elas estão sendo massacradas, elas estão sendo pisoteadas. O que eu fico muito triste com o que acontece, e eles não olham para o que Cristo fala, né? No livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 36, ele diz: vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque andava desgarrada como ovelha que não tinha pastor. Aí Jesus teve essa compaixão. E eu, como filho, como servo de Jesus, eu tenho que sentir a mesma coisa que Jesus sentiu. Compaixão das ovelhas. Compaixão do seu rebanho, das que estão sofrendo. E no livro de Marcos, no capítulo de número 6, no versículo 34, também Jesus nos chama a atenção novamente. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve grande compaixão. Grande compaixão. Né? Porque era como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar toda a multidão. Ensinar, explicar. Que essas ovelhas tem que conhecer, tem que ter um pastor que ensine, que oriente o caminho do céu, o caminho da salvação. Nós temos que aprender o caminho da salvação. Não é o caminho de receber uma cura, não é o caminho de receber um pedaço de terreno, não é o caminho de receber uma casa, não. É o caminho da salvação, é o que Jesus pregava. Então é isso que nós temos que ensinar, meu irmão. Isso aí, meu irmão, que tu possa analisar e refletir sobre a palavra de Deus. Medita bem nela, tá ok? E na próxima vídeo nós vamos trazer mais algo da parte do Senhor. Até a próxima, me aguarde. Amanhã estou de volta, ok? Fui.